Você já sentiu que entrega um trabalho incrível, mas que ninguém enxerga ainda na essência o seu valor? Já viu concorrentes menos experientes fechando contratos maiores que você, recebendo mais atenção, mais reconhecimento? E aí se perguntou: o que eles têm que eu não tenho? Muitas vezes a diferença não está na competência, mas sim na comunicação, na maneira de se portar, no posicionamento, na postura, no tom de voz, na mensagem. Porque não importa só o que você faz. E sim, a sua comunicação e o seu posicionamento podem estar destruindo seus resultados sem que você perceba. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no Na Marra Podcast de hoje. Tá preparada? Estão preparados? Porque hoje nós vamos falar não só de posicionamento, mas nós vamos falar de segurança, confiança e comunicação. Eu trago sempre isso, vocês sabem que a importância do posicionamento não é roupa, não é imagem, não é, branding apenas, mas uma comunicação alinhada, uma maneira de falar, uma mensagem poderosa, clara, uma percepção de valor por parte do seu cliente. Esse podcast de hoje, ele é muito focado em quem é empresária, trabalha com vendas, com negócios. Uma das coisas que eu sou especialista em high ticket, negócios de alto ticket, em posicionamento, para você atrair clientes qualificados, clientes que pagam caro, e para você estruturar o teu negócio dessa forma. Ah, Aline, eu não sou empresária, então esse podcast não é para mim? É sim, volta aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que você é uma profissional que quer ser valorizada, quer ser reconhecida, que quer construir uma carreira consolidada. Mesmo que você esteja num contexto hoje em que, sei lá, você trabalha para alguma outra pessoa, e você não tem visto a necessidade, talvez, de se posicionar numa rede social, mas não é sobre isso não. É sobre comunicação. Isso se aplica tanto para o digital quanto para o offline, para a sua vida no dia a dia. A comunicação, a maneira de você apresentar o seu serviço, a maneira de você apresentar a sua empresa, a maneira de você tratar o seu cliente ou os seus parceiros de trabalho dentro da empresa que você trabalha, é essencial para você ser vista com autoridade, como uma pessoa competente, como uma pessoa excelente e capaz de resolver problemas. Então, quando você entende esse posicionamento, entende essa comunicação, isso vai te trazer ganhos, não só para quem é empresária e depende de vendas, mas para você também, colaborador, colaboradora que trabalha no negócio, mas quer crescer, quer ser vista com respeito, quer ser vista com autoridade e ter reconhecimento. Sabe por quê, gente? A comunicação, ela é a base de absolutamente tudo. Do dia que você nasce, tá? O bebê se comunica como? Chorando, né? Rindo, com as expressões, mas o bebê mesmo, assim que ele nasce, ele chora. Aquilo é a primeira comunicação humana. O choro, ele é visto como uma necessidade. E uma mãe, né, com um bebê, você que é mulher, que é mãe, sabe o que eu tô falando, ou você que é pai e acompanhou de perto o crescimento dos seus filhos, sabe que é verdade. A gente conhece o choro do bebê, a gente sabe o choro de fome, o choro de incômodo, o choro de dor. A maneira, né, do bebê se comunicar, isso é humano. Então a gente tem que entender que a comunicação é a base humana. E eu não digo só comunicação verbal falada, porque assim como o bebê é no choro, é na expressão, é na emoção. Nós nos conectamos, nós sabemos quando uma pessoa olha pra gente, ela transmite emoção, ela transmite uma comunicação. Você consegue saber se a pessoa tá bem ou não tá? Se ela tá animada ou não tá? Se ela está concentrada ou não, se ela está dispersa, o nosso corpo comunica o tempo inteiro. Nós estamos comunicando o tempo inteiro. E além da parte emocional, né, não verbal, que envolve as expressões, como eu falei, envolve também a questão da imagem, sim, né? Qual é a roupa que você usa, o tipo de roupa, se você tá com o cabelo sempre limpo, se você tem o cuidado de cuidar da sua pele, das suas unhas, se você tem uma apresentação visual que comunica aquilo que você quer atingir. Mas eu vim aqui falar hoje de comunicação focada na sua maneira de se comunicar, falando e se portando. Porque isso é tão essencial para a nossa vida, porque isso vai definir quem você atrai para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua vida pessoal. Isso envolve como você vai ser visto pelas pessoas, se as pessoas vão te respeitar, se elas vão sentir confiança em você e tudo que a gente quer, né? Que as pessoas confiem, que a gente tenha uma imagem que passe isso. Mas, sobretudo, olhando para o teu negócio, olhando para a tua empresa, olhando para as tuas vendas, olhando para aquilo que você quer realizar, falando com empresários agora, é muito importante a gente entender que se tem alguém que está
cobrando mais caro no seu nicho e não tem a mesma qualificação que você tem, é porque a comunicação dele é melhor. É porque a maneira dele se portar e se posicionar é melhor que a sua. Não necessariamente essa pessoa é mais competente que você, né? Eu ouço muito isso algumas vezes de clientes que trabalham ali, são funcionários públicos ou são seletistas e falam, tem uma fulaninha lá que ela nem é tão qualificada quanto eu, mas o chefe valoriza mais ela. E nem sempre é porque ela é amiga do chefe, mas porque ela tem uma comunicação mais envolvente, mostra mais competência. Gente, não tem jeito, tá? Muitas vezes, os espertinhos, as pessoas que são mais, que investem mais no marketing vão acabar se dando melhor do que os competentes, se os competentes não investirem também no marketing. Não dá para negar que a gente precisa investir na percepção que as pessoas têm da gente, senão a gente não vai ser atraente, né? Se eu não tivesse pensado aqui no meu cenário, se eu não pensasse na luz, se eu não pensasse na qualidade do som que você está ouvindo agora, provavelmente num mar de pessoas no YouTube, com um tanto de podcast, pessoas falando de diversos assuntos, você não teria interesse em clicar na minha thumbnail aí no meu vídeo e vir me assistir, ou no meu Spotify para me ouvir, porque o que vai fazer você parar para me ouvir é a primeira percepção que você tem sobre mim. E isso não é só sobre o cenário e a imagem, mas sobre o meu tom de voz, sobre a minha maneira de falar, sobre o conteúdo que eu estou trazendo para você. Entende? Então, basicamente, são elementos que nós precisamos, sim, ter atenção para o nosso negócio deslanchar, para a nossa empresa alcançar, atrair os clientes certos e para a gente conseguir crescimento. Inclusive, eu já vivi isso com os meus mentorados, né? Eu tinha uma cliente que ela é uma grande empresária, muito capacitada, um atendimento impecável, uma pessoa realmente com uma entrega muito forte, com clientes satisfeitos. Ela realmente era uma grande profissional, é uma grande profissional essa empresária. E ela tem um conhecimento muito profundo, mas sabe qual que era o problema com relação às vendas dela? Quando ela falava sobre o que ela fazia, a energia dela era baixa. As frases dela eram confusas, ela não conseguia passar segurança naquilo que ela entregava, ela não conseguia explicar bem o que ela fazia, ela não conseguia trazer clareza para aquilo que ela solucionava. Então, as pessoas não conseguiam sentir confiança nela, que ela realmente tinha a capacidade que ela tinha, porque a comunicação dela era bem ruim. E a energia, a frequência baixa, vocês já sabem, a frequência baixa ela não atrai, ela não conquista, ela não gera interesse. Qual que era o resultado disso? Ela era vista como uma boa profissional, mas ela não era vista como referência na área dela. E isso refletia diretamente no faturamento dela. Ela não vendia tanto quanto poderia justamente por isso. Foi aí que a gente ajustou a forma como ela se apresentava, a roupagem do produto dela, o perfil dela, a maneira como ela se comunica. Nós ajustamos tudo isso. E qual foi o resultado? O mercado começou a olhar ela de outra forma. Os alunos, as pessoas começaram a olhar ela de outra forma. Essa imagem, essa roupagem trouxe para ela mais autoridade e confiança de quem a ouvia. E aí ela conseguiu realmente transmitir a competência dela na imagem, na comunicação que ela tinha. E aí clientes de alto ticket começaram a procurá-la, clientes que pagavam mais caro, ela subiu os preços dela e ela triplicou o faturamento dela, desenvolvendo a comunicação e o posicionamento. Nada no conteúdo dela mudou, nada no trabalho dela mudou, ela continuou competente do jeito que ela era antes, mas ela entendeu que ela precisava ter uma comunicação alinhada para realmente mostrar para os outros quem ela era internamente. Esse é o poder do posicionamento, esse é o poder de uma comunicação assertiva, de você refinar quem você é, de você lapidar isso, de você entender o seu valor. E isso se aplica para o teu negócio, para a tua marca pessoal, independente da profissão. O trabalho não mudou, o conteúdo não mudou, o contexto não mudou. O que é que mudou? A forma como ela se comunicava, a forma como ela se apresentava. Então entenda, a sua comunicação é um cartão de visitas invisível. Ele começa antes mesmo de você abrir a boca, na postura, na entonação, no vocabulário, na maneira de você falar, na clareza e na sua energia. Lembra da sua frequência? Não tem como separar. Gente, vocês vão cansar de me ouvir falar isso aqui. Pode ser o episódio 300 do podcast. Vocês vão cansar de me ouvir falar de frequência. Frequência baixa não vende. Frequência baixa não atrai sucesso. Frequência baixa não atrai pessoas bem-sucedidas. Frequência baixa não atrai oportunidade. Frequência baixa não atrai alegria e felicidade. Frequência baixa não atrai nada de bom, gente.
E a frequência... Ah, não quer dizer que eu não posso ficar triste nunca? Claro que você pode, mas pontualmente, no momento necessário. E não viver uma frequência de medo. E não viver uma frequência de ansiedade. E não viver uma frequência eterna de angústia, de tristeza. As pessoas estão vivendo assim, muitas delas. Parem de pensar em justificar coisas. Entende? Então, não adianta, cara. Vocês vão, todo podcast, tudo que eu for falar, por quê? Porque isso é embasamento do meu método, o método High Mind. O que é o método High Mind? É você ter uma mente superior. Mente superior é construída, frequência, energia. Você precisa entender que isso define todas as coisas. E a comunicação, principalmente. Você pode estar ouvindo uma aula, um curso, com a pessoa monotone. Porque o posicionamento, ele é importante. O tom que a pessoa fala vai fazer você dormir e não querer mais ouvir. Ou a energia da pessoa vai falar, caraca, eu quero mais. Eu quero ouvir mais. Você pode ficar até 1 da manhã, 2, 3 de madrugada, virando. A energia vai ditar. Gente, quantas vezes, né, a gente tá ali, às vezes, num desânimo, preguiça, alguém te chama pra sair, não tô afim, aí você, sei lá, te obrigam, aí você vai. Chega lá, você volta energizada, caraca, eu tava com sono, mas passou o sono, passou o desânimo, porque a frequência te levou, te empurrou, te conduz, e a comunicação, ela gera esse poder. Quando eu emito, quando eu sou uma emissora de energia, a outra pessoa do outro lado, ela recebe aquilo. Então a venda, o entusiasmo, o colaborador, o engajamento, tudo isso vem dessa energia. E aí entenda, o que uma comunicação desalinhada causa na tua vida, no teu negócio, no teu faturamento, na tua grana, tá? Porque dinheiro respeita a frequência também. Vamos lá, o que uma comunicação desalinhada causa? Faz você parecer insegura, mesmo você sendo competente. Faz as pessoas duvidarem do valor daquilo que você entrega. Afasta oportunidades de alto nível e te coloca no mesmo patamar de profissionais medianos. Porque uma comunicação desalinhada vai te colocar no meio de profissionais sem expressão, sem luz, sem brilho, sem presença. Não faça isso com a sua profissão, com a sua carreira, com a sua marca pessoal. Você não merece viver isso. E aí não está vendendo, não está atraindo cliente, não tem o respeito das pessoas, porque não tem a comunicação alinhada. A Bíblia diz, no Provérbio 18, que a morte e a vida estão no poder da língua. E no mundo dos negócios, gente, isso é literal. Literalmente é assim. As suas palavras podem abrir portas ou fechar portas. Podem multiplicar oportunidades ou matá-las pela raiz. Cuide da sua comunicação. É essencial que você domine a sua expressão. É essencial que você saiba como falar, como se portar, como se comunicar. Eu, graças a Deus, né, tem muitos anos que eu desenvolvo isso, que eu me posiciono tanto nas redes sociais quanto na minha presença nos lugares em que eu vou. E a coisa que eu mais prezo é realmente o meu estado mental e emocional para poder me conectar com as pessoas, para eu atrair boas pessoas. E tem gente que fala assim, não, mas o que importa não é a minha imagem, o que importa é a minha competência. Isso é historinha que você está contando para justificar a sua incompetência para fazer isso hoje. Porque quando a gente não tem a competência, né, quando a gente é incompetente, a gente pode aprender. E aí você está justificando e se mantendo nesse lugar. Quando você acha que você precisa, sei lá, andar de blazer e um estereótipo que não combina com você, você está limitando seu pensamento. Tem nada disso. Outro dia eu atendi um profissional que ele tinha um perfil no Instagram super alinhado de blazer, todo de mega empresário, mas a comunicação da mensagem dele não tinha nada a ver com aquilo. Ele falava que era para falar para empresários, mas basicamente ele não, né, assim, tem nada a ver com ele aquilo ali. Ele é um cara que tem um arquétipo do rebelde, do sábio. Ele, para quem entende um pouco de arquétipo, né, ele tem esse arquétipo, ele é um cara despojado, um cara que gosta de liberdade, que prega liberdade, leveza, nada a ver com aquela roupa. E aí ele todo bonitão, alinhado, tava bonito, mas não tinha nada a ver com quem ele era. E eu falei, amigo, olha só, esse aqui não é você não, vamos lá, vamos ser você. E aí, o que é necessário? Trocar tudo. Saiu do blazer, saiu da cara de empresário, foi para a cara de empresário alinhado, mas alguém leve, despojado, sendo ele, com camisa, ajeitado, mas com outro arquétipo, com outra comunicação que combina com quem ele é.
Entende? Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ficar igual, com cara de empresário, com blazer, não. Você precisa encontrar a sua identidade comportamental. E se você ainda não sabe, aqui na descrição vou deixar o link, a gente tem o Origens, que é o nosso agente de IA, que vai te ajudar a entender sua identidade comportamental e o seu arquétipo também, para você entender qual é o que você se encaixa. E isso vai fazer toda a diferença para você começar essa jornada, né? Entender quem você é. Então, assim, não acha que eu tô falando para você ficar igual a todo mundo, mas você precisa ter uma comunicação alinhada com a sua mensagem. Se você comunica leveza, sabe, um negócio livre que te dá liberdade, e você faz caiaque no meio da tarde, e você, sei lá, gerencia teu negócio online de outra cidade, você tem um estilo mais nômade, o que você vive tem que ser coerente com a mensagem que você prega. Então, não adianta você ficar achando que a comunicação ela tem um padrão só, mas a comunicação tem que ter a ver com a sua mensagem. Tem um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito, que ele se chama Murilo Gun. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele é um cara que fala muito de criatividade. Ele tem um pouco esse arquétipo do rebelde. E ele, gente, ele dá palestra para empresários, multimilionários. E ele dá palestra descalço, com o cabelão preso, com a roupa super clean, calça jeans, camisa preta. E esse é o estilo dele, é o arquétipo dele. Tem a ver com a mensagem dele. E ele é muito bem posicionado, cobra caro para prestar consultoria. Ele é um cara incrível, uma referência de criatividade. A mensagem dele, a comunicação dele tem a ver com o arquétipo dele, com quem ele é. Entende? Então, se você ainda não sabe, no Origens você consegue descobrir. E se você quer também seguir essa jornada com a gente, tem aqui na descrição também todas as informações. Você pode ser mentorado nosso no Mapa do Poder, que é o nosso programa de acompanhamento de 1 ano para desenvolver seu posicionamento, sua performance, sua mentalidade para negócio, para sua vida, em todas as áreas, mas principalmente posicionamento para negócio e mentalidade, né, para crescimento e performance. Então você precisa começar por algo, você precisa realmente entender que a comunicação é a base do seu sucesso, tá? Isso encaixa até para arrumar namorado, namorada, né, marido, esposa, eu sempre falo isso, porque você tem que ter coerência entre você ser atraente, né, a pessoa tem interesse por você, mas você ser você de verdade, você ser a pessoa certa para aquela outra pessoa, você ser a pessoa que vai fazer sentido pro colega, pro outro, né, que você quer conquistar. Então você pode ser o melhor no que você faz, mas se você não sabe comunicar isso, o mercado não vai te perceber. Então é importante sim ser e parecer. Existem pessoas que são, mas não parecem. Existem pessoas que parecem e não são. Nós somos íntegros, nós somos pessoas honestas. Nós precisamos ser e parecer. Nós precisamos ser competentes e parecer competentes. Porque é isso que vai atrair as pessoas certas para o teu negócio, para gerar impacto no teu trabalho, no teu serviço, naquilo que você oferece, transforma a vida das pessoas. Você pode ser a melhor no que você faz, mas se você não sabe comunicar isso, o mercado não vai te perceber. E pior, vai valorizar mais quem fala bem, se desenvolve bem, do que quem realmente faz bem e é competente. A sua comunicação pode ser a ponte que vai te levar para o próximo nível ou o muro que vai te impedir de chegar lá. Sabe um exemplo muito clássico que eu posso te dar? Vou te dar 2 exemplos sobre essa questão da comunicação. Um é o Steve Jobs e os engenheiros da Apple. O Steve Jobs ele não era o programador mais técnico da Apple, mas ele tinha algo que os engenheiros da Apple não tinham, que era a capacidade de traduzir uma tecnologia complexa em uma visão clara, uma visão específica e clara, de fácil entendimento para as pessoas. Enquanto os engenheiros descreviam o iPod como um dispositivo de música portátil, o Steve Jobs apresentava como 1000 músicas no seu bolso. Ele trazia essa comunicação que gerava desejo em quem estava escutando. E essa diferença de comunicação mudou o jogo do mercado, né? E posicionou a Apple no mercado. Um outro exemplo que eu quero te dar, que eu achei muito emblemático e muito interessante, acho que vale a pena você refletir sobre esse exemplo, é um experimento que foi feito de um violinista Stradivarius. Fica difícil de falar, né? Violino Stradivarius no metrô. O que é esse experimento? O Joshua Bell, que é um dos maiores violinistas do mundo, tocou o violino disfarçado no metrô de Washington, lá nos Estados Unidos. Com esse violino Stradivarius. Esse violino, gente, custava simplesmente 3,5 milhões de dólares. E esse violinista ficou ali
no metrô de Washington tocando com esse violino caríssimo. E o experimento era, né, ver se as pessoas iam, ele estava disfarçado, obviamente, mas ver se as pessoas parariam ali para contemplar, para ouvir. Ele é muito famoso e estava com um mega violino. Mais de 1.000 pessoas passaram por ele, mas apenas 7 ficaram para escutar. E por que isso, Aline? Você pode estar perguntando, mas é óbvio, ele estava disfarçado, como é que as pessoas iam saber? Gente, era aquele violino, era um dos maiores violinistas do mundo tocando violino. A grande questão é, o contexto e a apresentação mudam completamente a percepção das pessoas. Ele tocando num teatro maravilhoso, bonito, bem vestido, de blazer, ia dar outra impressão nele tocando, e ele toca lindamente, tá? Tem um vídeo que eu vou deixar para vocês verem, mas o contexto não gera valor. Não gera valor para um violino de 3,5 milhões de dólares. Quem imaginaria que aquilo ali ia estar no metrô de Washington? Você pode ser o melhor do que faz, mas se a forma de se apresentar não transmite isso, o mercado não enxerga. Esse exemplo do violino ele é clássico porque fica muito claro que o contexto importa, que a percepção de valor importa para as pessoas. Gente, a mesma coisa é um médico. Um médico que vai lá, atende um paciente, ele simplesmente receita o medicamento, tá aqui, toma esse remédio que você vai melhorar. E o outro passa o medicamento e já explica. Olha, você vai tomar esse medicamento, assim, assado, ele vai trabalhar isso em você. Ele dá detalhes de como que vai ser esse tratamento. Ele explica que aquele medicamento vai fazer ele dormir melhor, se alimentar melhor, vai resolver tal e tal dor. Ambos os médicos têm competência igual e ambos os médicos passaram o medicamento certo. Mas o segundo gera mais adesão, porque ele conecta o que faz ao porquê importa fazer. Então entenda que, independente da qualidade, é necessário desenvolver essa comunicação, essa percepção de valor. Tem um livro que eu indico para você, do Chris Anderson. Ele é do TED Talks, né? Ele mostra o impacto de uma ideia estar diretamente ligada à forma como ela é comunicada, à maneira como a ideia é apresentada. E aí no livro ele explica como grandes palestrantes pegaram ideias complexas e transformaram em mensagens claras e emocionantes para o público que estava ouvindo. Então, entenda que comunicação vai muito além de você querer ser palestrante, falar em público, mas é importante que você tenha uma mensagem clara para você poder envolver as pessoas e gerar impacto na vida delas. As palavras, a maneira como você leva a mensagem, ela tem uma diferença muito grande na maneira de quem recebe. Então, eu tenho certeza que quando você entende isso, algo muda, você muda, as suas relações mudam e os seus resultados mudam. E aí o aprendizado na marra que eu vou te trazer hoje é o seguinte: comunicação desalinhada custa vendas, autoridade e oportunidades. Então alinha sua comunicação, alinha a sua mensagem, que isso que vai mudar todo o seu curso, que vai gerar todo o crescimento que você precisa para você ir para o próximo nível. Vamos falar das frases de impacto de hoje? Frase 1. As pessoas compram como você se posiciona antes de comprar o que você vende. Olha, isso aqui é muito importante, eu vou reler de novo. As pessoas compram como você se posiciona antes de comprar o que você vende. 2. Sua comunicação pode estar matando os seus resultados. 3. O mercado valoriza mais quem fala bem do que quem faz bem. É triste, mas é verdade. O mercado valoriza porque a percepção, a primeira percepção, quem se posiciona melhor do que quem realmente faz, só vai descobrir quando você contratar. 4. A morte e a vida estão no poder da língua, inclusive nos negócios. 5. Não basta ser boa, precisa parecer boa aos olhos de quem te contrata. Você precisa entender esse ponto e valorizar isso. Se você entender o poder das palavras, se você entender o poder da comunicação, quero que você escreva aqui: eu decido me comunicar com excelência. Eu decido me comunicar com excelência. Se compromete com a sua comunicação. Se compromete com a sua transformação, com os seus resultados, com o teu crescimento profissional, com a tua carreira, com o teu negócio. Eu não tenho dúvida de que quando você entender o poder da comunicação, todos os seus resultados serão tremendamente impactados. Eu espero que você tenha gostado do podcast de hoje, porque eu amei, eu amo esse assunto. Eu amo falar de comunicação, eu amo falar de crescimento, eu amo falar de mudança, de comportamento por meio da comunicação, mas principalmente sobre resultado. E é fenomenal. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei, que você mande esse podcast para quem você sabe que tem que desenvolver a comunicação, que precisa melhorar.
alguém que quer alavancar o negócio, alguém que precisa trabalhar posicionamento, manda para essa pessoa o podcast para ela assistir. E se você gostou, assiste de novo também, vai, consolidar o conhecimento na sua mente, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!